Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje nós estamos começando mais esse evento. A razão pela qual esses eventos estão acontecendo é oferecer uma oportunidade para aprender com outros profissionais. E hoje o nosso convidado é, antes de mais nada, um grande amigo, uma pessoa muito querida para mim e um profissional único. É o Dr. Aneron Karnaus, que é diretor do Instituto do INTCC, e é uma pessoa que eu acho que tem uma contribuição maravilhosa para dar sobre saúde mental. Vou passar a palavra para ele agora. Tá bom, muito obrigado, Ângela. A Ângela cumpriu a risca, porque quando a Ângela pediu para dar um mini currículo, eu falei lá as coisas básicas, né? Mas tem que colocar que você é minha amiga. Isso é o mais importante no meu currículo. Bom, mas então agradeço o convite da Ângela, toda a equipe da Ubra e a vocês que estão dispostos a assistir, depois a gente debater um pouco esse tema. E foi como a Rafaela falou, né? Parece que já é um tema tão batido, saúde mental e pandemia, mas eu acho que talvez do que a gente tem até hoje, de tudo que a gente sabe a respeito disso que está ocorrendo, talvez uma das questões mais importantes, que é manter uma saúde mental diante de uma pandemia. Bom, então, falar sobre coronavírus, né, o Covid-19, é algo incrível, assim, que a gente, quando para perceber, e eu falo muito isso, né, que a gente assistiu muitas séries do Netflix, muitos filmes de ficção científica, a gente sempre achou que talvez isso pudesse ficar só no mundo do cinema e das séries, e de repente a gente está vivendo na nossa realidade tudo aquilo que a gente assistiu nesses filmes e documentários. Mas também saúde mental, que talvez seja a parte mais importante, e saúde mental é fundamental que a gente entenda que não é só digamos, a ausência de um transtorno mental, né? A saúde mental engloba várias outras coisas que vai definir mais, talvez, até a importância da qualidade de vida, a integração de todas essas áreas, e isso aqui é um esqueminha bem importante, porque é isso que nós vamos voltar a conversar depois no final da palestra, né? O que precisamos fazer para manter uma saúde mental diante de uma pandemia. E talvez um dos pontos muito importantes em termos de saúde diz respeito muito à questão de equilíbrio nas relações familiares, equilíbrio nas relações afetivas. Só que, infelizmente, em tempos de pandemia, de coronavírus, se a gente for querer abraçar alguém, ter essa troca afetiva, muito provavelmente a gente vai ter que usar todos os recursos preventivos. Então, essa talvez seja a parte mais triste da pandemia, que está nos impedindo de algo que a gente sempre valorizou muito, que é o contato físico, né? O abraço, o beijo. Eu, desde que comecei a praticar o distanciamento social, já deve ter, talvez, quase 2 meses, deve fazer, então, 2 meses que eu não abraço e não beijo pessoas, né? Seja pacientes, seja amigos, seja familiares, e isso realmente faz muita falta. Mas, dentro dessa temática, e o ponto também que eu vou querer colocar alguns dados, eu vou lançar no próximo slide a data 5 de maio de 2020, porque essa data, 5 de maio, foi o dia que a Ângela me convidou para fazer a palestra aqui com vocês. Então, no dia 5 de maio, o Brasil estava com 115, em torno de 116 mil casos de coronavírus, 48 mil recuperados, em torno de 8 mil mortes. Eu não tenho o dado de hoje, por isso que eu botei a data de ontem, 25, nós já estamos com 370 mil casos, 156 recuperados, mas em torno de próximo de 20. Hoje, certamente, a gente ultrapassa 24 mil óbitos. Então, num período curto de tempo, a gente está tendo um grande número de casos e, infelizmente, um grande número de óbitos. É importante a gente poder olhar para o número de recuperados, porque isso é a tendência, ou seja, a maioria dos casos se recuperam. Mas o nosso grande temor continua sendo o número de óbitos, porque mesmo que proporcionalmente, se a gente for usar bem uma questão estatística, talvez do dia 5 para o dia 25, a proporção parece semelhante, ou seja, o percentual de recuperados é semelhante, o percentual de número de óbitos é semelhante ao número de casos. Mas o problema é um dos principais temores, que eu já vou falar ali mais adiante, é se aumentando o número de óbitos, vai ter leito no hospital para todo mundo que precisa. Isso talvez seja uma das maiores preocupações que vai interferir muito diretamente na nossa saúde mental. Então, esses números, eles não são para nos assustar, eles são para realmente a gente criar o impacto da realidade, porque saúde mental, nós precisamos usar recursos
para nos manter equilibrado, e um deles é ter acesso à informação, mas é importante também a informação adequada de tantas coisas que, de repente, a gente não precisaria estar passando nesse momento. Uma delas se chama fake news, e a fake news, infelizmente, tem contribuído muito para a queda da saúde mental, produzindo muitos transtornos, e informação atualizada e correta e concreta, isso realmente nos ajuda. Então, infelizmente, se deparar com os números é importante para o nosso equilíbrio. Mas o que nós vamos precisar para poder passar pela pandemia e poder superar ela, dentro dessa questão de equilíbrio e esperança, é uma expressão que a gente tem usado muito na psiquiatria e também na psicologia, que é a regulação emocional. Só que essa é uma palavra que é importante a gente poder definir, e já vê que já há muito tempo vários autores da nossa área que lidam com saúde mental já falavam de regulação emocional, né? Robert Lehigh, que é um dos principais da atualidade, ele fala que é a capacidade de equilibrar as emoções com a finalidade de resolução de problemas ou conflitos, né? Então, a importância da gente ter isso equilibrado é partir para a ação, ou seja, resolver o que tem que ser resolvido para a gente poder continuar vivendo em harmonia. A desregulação emocional, em contrapartida, seria a dificuldade ou inabilidade de lidar com as experiências de processar as emoções. Então, esse ponto emocional é algo que temos que realmente destacar mais, né? Eu sigo muito o referencial do modelo cognitivo-comportamental, e durante muito tempo a gente deu muita ênfase à questão do processamento da informação através do pensamento, identificação de pensamentos e questionamento e mudança de pensamento, e é uma ferramenta fundamental ainda hoje, mas entender das emoções, e particularmente das emoções básicas, nos ajuda a integrar um pouco mais isso nesse grande objetivo de regular as emoções. E um dado importante da desregulação emocional é que vai ocorrer essa tendência a uma manifestação ou de exagero das emoções desagradáveis, ou o contrário, desativação das emoções. Então, ou a pessoa vai para o excesso, ou ela vai para a falta. Então, desregulação emocional, quando a pessoa opta por se isolar, quando opta por ficar mais calada, mais fechada, isso pode ser também uma grande evidência de desregulação emocional. Então, esse é um dos materiais que eu sempre recomendo, né? O Robert Lehigh trabalha muito dentro dessa temática, mas aqui no Brasil, especialmente aqui no Sul, a gente tem os nossos colegas, o Renato e a Marina, que trabalham muito dentro da escola mais de terapia cognitiva voltada para a infância e adolescência, e eles têm um livro que eu recomendo muito, que é o Baralho da Regulação e Proficiência Emocional. É um livro bem básico, mas muito didático, tanto para nós profissionais, como, de repente, para os pacientes que nós vamos trabalhar dentro desse desafio de regular as emoções. E como falei para vocês, né, o Lázaro já lá na década de 80 já usava também essas características da regulação emocional e colocava alguns pontos importantes, né, principalmente a questão de aceitar a responsabilidade, a aceitação da responsabilidade. Então, a aceitação do que está ocorrendo também e do nosso comprometimento nisso tudo, né? Porque por mais que a gente possa, sei lá, tentar ficar pensando por que estamos passando por tudo isso, o fato é que estamos passando por tudo isso. Inclusive, esses tempos eu estava debatendo com colegas e tem uma constatação bastante chocante, né? Porque de todos os seres vivos do planeta, quem está sofrendo somos nós, seres humanos. Parece que todos os outros seres vivos estão gostando muito. Parece que de tudo isso pelo qual a gente está passando. Então, aceitar também a responsabilidade por isso tudo também nos ajuda muito numa questão de regulação emocional, porque isso vai fazer com que a gente parta de novo para a ação para ter uma reavaliação positiva. A desregulação seria o contrário disso tudo, né? Ou seja, a pessoa vai optar pelo distanciamento, fuga, esquiva, baixa capacidade para resolver os conflitos e vai estar sempre fazendo uma reavaliação negativa, sempre aquela comunicação na forma de queixa. Bom, mas entender que a desregulação emocional vai levar a alguns transtornos mentais, isso nos ajuda também a entender o porquê que talvez na pandemia mais casos de alguns transtornos estão sendo evidenciados, né? Então, geralmente, os principais transtornos, né, não são os únicos, mas o que está de fato se destacando nesse momento é o número de casos de transtorno do humor, particularmente os casos depressivos, transtornos de ansiedade, né, desde transtornos de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e também os pacientes que já apresentavam transtorno obsessivo-compulsivo numa intensificação maior também agora nesse momento da pandemia.
transtornos relacionados ao uso de substância e transtornos alimentares. Tem algumas informações também que a gente, da saúde mental, precisa ser muito crítico quando a gente escuta também, porque semana passada eu vi que de tantas coisas negativas econômicas que está ocorrendo no Brasil, e a matéria dava essa ênfase, né? O que está se destacando, quais são os setores econômicos que estão conseguindo manter vendas e ter algum lucro. O da bebida alcoólica está conseguindo se desenvolver e ter lucro. Só que isso pode ser excelente do ponto de vista econômico, mas é muito preocupante para nós da saúde mental entender que numa pandemia a indústria da bebida alcoólica está se destacando. Significa que as pessoas estão consumindo muito mais do que de repente vinha se consumindo, e isso, em termos de risco de dependência, é algo muito preocupante. Bom, tem incrível assim, o que está se produzindo de publicação nessa área, nesse momento de pandemia. Talvez eu acho que a ciência está toda focada na questão do coronavírus. Então, esse é só um dos materiais que eu achei muito interessante, porque ele fala muito a respeito da saúde mental, botando por categorias de comunidade, desde pessoas que se enquadram dentro do grupo de risco, de profissionais que trabalham diretamente na linha de frente, de familiares de profissionais que trabalham na linha de frente, familiares de pessoas de risco, a questão da infância, a questão da adolescência. Então, todos os cuidados que as pessoas precisam realmente estarem cientes para poder lidar melhor nessa fase. O que eu vou querer destacar um pouco mais aqui nessa minha fala, e de repente isso propor para o debate, é um dos modelos que a gente costuma trabalhar em termos da busca da regulação emocional, que é através da questão semântica das emoções, né? Dentro do conceito que se desenvolve do entendimento de emoções básicas, que são emoções que, na verdade, se a situação ou o contexto ele é propício para a gente sentir essas emoções, nós vamos sentir elas. A gente não tem controle sobre uma emoção básica, eu não tenho como controlar e não sentir uma emoção se a situação está, digamos, adequada para eu sentir aquela emoção. E essas emoções, elas são chamadas de básicas exatamente por isso, porque, na verdade, se estudou através da fisionomia das pessoas, né, a identificação do que é uma face de medo, do que é uma face de raiva, de tristeza, nojo, alegria, amor e surpresa. E é incrível que em diferentes culturas as pessoas identificam isso na face das pessoas. É o que a gente chama da comunicação não verbal, que fica estampada na face, que a gente sabe exatamente quando as pessoas estão tendo cada uma dessas emoções. E todas elas são entendidas como estratégias de sobrevivência. Por isso que eu vou querer, de novo, só para destacar um pouco a questão da regulação emocional, nessa questão das emoções, né, que todas elas, na dose certa, elas são altamente saudáveis, né? A gente tem uma tendência a não rotular elas como positivas e negativas, né? Porque, na verdade, se todas elas, na dose certa, são saudáveis, fica estranho a gente chamar de emoções negativas, medo, raiva, tristeza e nojo. Então, a gente prefere chamar de emoções desagradáveis, porque não é agradável sentir essas emoções, mas muitas vezes é necessário. E a emoção, alegria e amor são classificadas como as emoções agradáveis de sentir. A emoção surpresa, a gente geralmente não fala dela porque ela é uma emoção básica, mas que rapidamente ela vai derivar ou por uma emoção desagradável, que poderia ser medo ou tristeza, ou rapidamente por uma emoção agradável, que seria alegria ou amor. Bom, e a desregulação emocional seria a incapacidade de regular essa emoção. Cada vez que ela é ativada, ou ela vai para o excesso, como a gente estava vendo antes, daí produzindo possíveis psicopatologias, ou vai pela falta, colocando a pessoa em situação de risco, quando na verdade era para sentir alguma dose daquela emoção. Então, vamos começar talvez pela emoção que talvez seja a mais fácil da gente entender nesse momento, que é a questão do medo, né? E por isso que eu sempre faço essa pergunta: o que desencadeia o medo, né? Quais são as situações que de repente seria esperado que essa emoção estaria presente ou estaria ativado? Então, na verdade, o que vai desencadear o medo vai ser sempre aquele sentido de eu estar desprotegido, frágil, em perigo, ameaçado, sem saída, inseguro ou exposto. Quando a gente lê que essas são as situações que a gente ativa medo, dá para a gente poder entender por que na pandemia é muito provável que a gente ative medo. Nesse momento, a gente está numa situação de
fragilidade, de vulnerabilidade. A ideia sem saída, eu sei que pode ainda parecer um pouco catastrófico, ameaçador, mas, a bem da verdade, nós estamos lidando com uma das verdades da vida, que é o futuro é incerto. O futuro sempre foi incerto. Só que, quando a gente olha para trás, e recentemente, talvez até dezembro, até janeiro, a gente estava conseguindo ter uma maior previsão do futuro. Possivelmente, nesse momento, na UBRA, né, no mês de maio, para a gente toda a programação e disciplina do segundo semestre já poderia estar toda pronta. Nesse momento, isso tudo pode estar pronto, mas a gente está lidando com a incerteza do tipo, e voltaremos a ter aulas presenciais ou será ainda à distância? Então, não é uma novidade o futuro ser incerto, mas o que a gente está vivendo nesse momento, que pode dar uma sensação de sem saída, é que o tempo está passando, a gente já está no mês de maio e não se tem um tratamento ainda para o Covid-19. Né? A vacina a gente sabe que vai levar um pouco mais de tempo, mas o tratamento, com todos os centros, os grandes centros de pesquisas do mundo, estudando, batalhando e testando em loco, né, os casos, os pacientes, é assim, um pouco gerador de medo. A gente saber que a gente não tem ainda um tratamento. Então, nesse momento, a gente ativar isso é importante, porque o medo, ele vai ter essa função básica de preservação da vida, né? E também ajuda a gente a antecipar alguma possibilidade de dano. É o medo que faz com que a gente consiga aderir melhor às campanhas de prevenção. E é incrível, né? Porque, vendo aqui uma questão de ausência de medo, que seria impulsividade, risco, toda vez que a pessoa está numa situação que é para ativar medo e ela não ativa, então eu vou dizer para vocês, nesse momento da pandemia, não ter nada de medo, coloca a pessoa em impulsividade e risco. São aquelas pessoas que possivelmente acham bobagem ter que usar máscara, acho que não precisa ficar tanto tempo lavando as mãos. Algum comentário que eu vejo que realmente assim, a gente revela o que é a pessoa que não entende de prevenção. Nesses tempos eu vi um comentário tipo assim, por que eu preciso usar máscara se aqui na minha região não tem nenhum caso? E eu fiquei pensando, mas não é para ter nenhum caso, né? Então talvez deva se continuar usando máscara, isso é uma conduta preventiva. Mas as pessoas que têm baixo medo, elas têm dificuldade. Então a ideia não é fazer uma campanha, como eu estava mostrando no início, do número de casos de óbito, que a gente deva, sei lá, catastrofizar em cima disso. Mas a informação adequada, que sim, isso é complicado, isso é uma doença muito perigosa, não tem cura ainda, não tem um tratamento, a gente tem que fazer todas as medidas preventivas, eu preciso de uma certa dose de medo, porque senão a gente não consegue praticar isso. Mas o problema é o excesso disso também, porque o excesso de medo, seja ativado pelas fake news, ou seja por uma própria predisposição à pessoa a um desequilíbrio relacionado a isso, ela vai começar a ter as psicopatologias, ela vai começar a ter transtornos de ansiedade com relação a isso, e isso torna muito sofrido isso para a pessoa. Então, por isso que é esperado que, nesse momento também da pandemia, aumente o número de casos de transtornos de ansiedade generalizada, transtornos do pânico, né? São pessoas que vão apresentar mais sintomas. Tem um estudo recente também feito na Itália a respeito dos profissionais da linha de frente, né? E tentando avaliar os principais sintomas que essas pessoas têm. Um dos principais sintomas físicos apresentados por essa população é a insônia, é a dificuldade de dormir à noite, e acho que é bem compreensível, né? Porque quem está na linha de frente está lidando ali numa questão de fração de segundos entre a vida e a morte de muitas pessoas, tendo que decidir quem vai para o respirador e quem não vai para o respirador, uma vez que não tem respirador para todo mundo. Então, esse sintoma de insônia é um sintoma mais físico, mas ele revela muito a questão do transtorno de ansiedade. E outra, na sequência, vem angústia, que caracteriza também a questão de ansiedade, né? Então, possivelmente essas pessoas elas podem estar, e é provável que estejam com desregulações emocionais em decorrência do medo, né? Isso em excesso demais. Por isso que existem muitas campanhas também de equipes que estão lidando na linha de frente, precisar do apoio da psicologia e da psiquiatria para poder dar conta disso, né? A outra emoção básica que eu não falei para vocês, mas a gente não vai ver todas as emoções básicas. Eu selecionei aqui aquelas que estão mais relacionadas ao que está ocorrendo no momento, até para a gente poder partir desse ponto, né, dessas emoções, como ajudar as pessoas a regular elas. Então, o medo é isso, ou seja, assim, é ajudar as pessoas a entender que o medo faz parte, o medo vai nos ajudar, mas do mesmo modo a tristeza, né? A tristeza, ela é ativada em contexto que a gente está perdendo algo,
deixando de ter algo, né, ou desprestigiado, ou desvalorizado, né, ou desprezado, ou não aceito pelas pessoas. Nesse momento de pandemia, é fato que a gente está perdendo muita coisa, né? Uma coisa muito evidente que a gente está perdendo é liberdade. A gente não tem mais a liberdade que a gente tinha até dezembro ou janeiro recente, né? A própria questão de sair de casa a hora que a gente quer, ir para locais que a gente está afim de querer ir, querer fazer viagem a qualquer momento, querer passear a qualquer momento. Há uma limitação com relação a isso e precisamos dessa limitação. Então, é esperado que a gente ative a tristeza também nesse momento, e a finalidade da tristeza, ela está muito em desencadear a questão colaborativa, né? É pela questão de eu estar me sentindo também ameaçado, né? Eu me utilizo da tristeza para poder ser apoiado, para poder também receber ajuda. Só que na desregulação da tristeza, ela, quando está em excesso, a gente vai para o quadro de depressão e desesperança. E toda vez que a gente fala de desesperança, a gente vai ter que ter muito cuidado com situações de risco de suicídio. A falta de esperança é um dos principais desencadeantes para a ideação suicida. E é fato que a gente sabe que durante essas tragédias, essas questões mais impactantes de crise, como a que a gente está passando, muitas pessoas podem ficar tão desesperançosas que podem acabar questionando a continuidade da vida. E a ausência da tristeza, que daí então, teoricamente a gente fala que seria uma fase mais maníaca, né? Essa pessoa, ela teria um risco tanto quanto também não ativar medo, ou seja, porque de repente ela vai viver um mundo mágico, né? Um mundo assim de que achar que pode fazer festa, que pode participar de aglomerações, que pode fazer carreata, passeata, ou seja, o que for. Ou seja, são pessoas que de repente também vão estar desreguladas porque era para ter ativado um pouco dessa tristeza. Além de uma coisa também que é importante a gente falar quando a gente fala dessa emoção tristeza, que é a questão do luto antecipado, né? É provável que na pandemia a gente possa também estar pensando em pessoas que talvez a gente vai perder, pessoas que provavelmente a gente vai perder, né? Então isso ativa na gente também essa dor da perda antecipada. E a gente também tem que saber administrar ela, né? Também eu digo que não é errado a gente pensar e sentir isso, mas é importante eu poder regular isso, ou seja, também entrar num ponto de realidade de aceitação, que o que a gente está passando não é uma coisa desejada por nós e nós vamos ter que manter esse equilíbrio para poder superar. E a terceira emoção que eu quero também avaliar com vocês, dentro dessa necessidade de regular essa emoção, é a raiva, né? Em que momento a gente ativa a raiva? Toda vez que eu estou me sentindo ofendido, violentado, injustiçado, desrespeitado, agredido ou indignado. O medo e a tristeza, acho que fica muito fácil da gente entender que são emoções, que eu vou voltar a dizer, necessárias diante de uma pandemia, né? A raiva talvez fosse a emoção que a gente deveria ter ela em menor grau, ou seja, não há tanta necessidade da gente sentir raiva, embora a raiva é uma emoção que nos ajuda também a partir para a reivindicação de direitos, mas particularmente no Brasil é provável que a gente possa estar ativando essa emoção porque tem muitas injustiças ocorrendo nesse momento, né? O momento que era para uma população que está passando por uma pandemia tão preocupante quanto essa, está todo mundo jogando no mesmo time, o que a gente observa são times adversários com uma grande rivalidade, desrespeitando as noções básicas propostas pela Organização Mundial de Saúde. Então, isso é revoltante e preocupante, né? Porque a gente está falando de muitas mortes ainda que a gente vai ter que lidar em função, talvez, dessa atrapalhação que nos impede de estar podendo mais integrado e mais unidos para poder combater isso, né? Então, de certo modo, uma ideia de respeito do self, de proteção dos nossos direitos. Ela, em excesso, vai nos colocar no padrão da irritabilidade, então a gente também precisa estar preparado nisso, né? De repente, o quanto que pode ocorrer essas situações de pessoas perderem o controle. E algo que eu não falei também, né? Tanto no medo, como na tristeza e como na raiva, são as escolhas equivocadas que as pessoas usam para lidar com essas emoções, né? E como eu falei, uma das principais indicativos que a gente está tendo que as pessoas estão fazendo escolhas equivocadas é o uso de bebida alcoólica para regular medo, tristeza ou a raiva, né? Parece que está se optando por isso, uma vez que esse consumo tem aumentado muito no Brasil, e são escolhas que só vão desregular mais ainda emocionalmente a pessoa, principalmente na questão da raiva, potencializando a agressividade. Mas também não sentir raiva diante de tudo que está ocorrendo pode nos tornar mais
vulneráveis ainda, porque a gente pode perder a nossa questão de autonomia, porque a gente vai precisar também, nesse momento, se utilizar de entendimento de recursos adequados, caso a gente precise recorrer a alguma ajuda, solicitar algum atendimento, né? Infelizmente, tem relatos de profissionais que estão na linha de frente que muitas pessoas estão demorando muito para chegar no serviço de saúde. Provavelmente, claro que a gente tem que levar em conta que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de acesso econômico ao serviço de saúde. Mas, por outro lado, as pessoas podem estar com medo de ir até um hospital, quando deveriam estar indo no hospital, pode estar com a raiva muito baixa, então não estão querendo reivindicar o seu direito, já quase entrando também na tristeza muito ativada pela desesperança, né? E essas pessoas, especialmente quando a gente está falando da Covid-19, os primeiros sintomas já deve-se buscar alguma ajuda de orientação, se é caso de conseguir fazer um tratamento em casa, se tem que recorrer a algum serviço mais especializado, porque o avanço da doença é muito assustador, né? Entre uma pessoa está sentindo uma dor de garganta, uma leve dor, uma falta de ar, isso rapidamente pode evoluir para uma total falta de ar, né? Então, esse é o momento que a regulação emocional nos ajuda também a perceber o momento certo de buscar ajuda. Mas isso tudo também vai criar um fator muito importante dentro da regulação emocional, que é a empatia, aquilo que a gente mais trabalha dentro dos processos terapêuticos, independente da escola e da abordagem psicoterapêutica. A empatia, ela é a ferramenta necessária para desenvolver essa capacidade na nossa atividade profissional de ouvir as pessoas e ajudar as pessoas nas suas regulações emocionais. Essa proposta da empatia, desculpa, no momento da pandemia, ela também faz com que a gente entenda as outras ramificações das questões empáticas, né, que é cooperação, altruísmo e compaixão. De tanta coisa que a gente está vendo de negativo aí nesse momento, a gente observa algo que eu valorizo muito, que eu vejo que é a questão da solidariedade, né, de poder ajudar pessoas que estão sem atividade profissional, que não estão tendo rendimento. Então, qualquer tipo de doação, qualquer tipo de ajuda nesse momento tem a ver com essa questão empática, né, da gente conseguir realmente se colocar no lugar do outro e, com isso, conseguir estabelecer uma solidariedade, porque é algo também muito necessário nisso, né? Então, a cooperação é essa questão de ajudar alguém que está precisando de ajuda. O altruísmo já é uma questão mais avançada, né? Até a ideia de se colocar em risco para poder ajudar alguém. E é óbvio que, por mais que a gente possa pensar que os profissionais da linha de frente estão usando medidas de proteção, de prevenção, de máscara, luva e toda a aparelhagem, eu entendo que esses profissionais são muito altruístas, porque a gente sabe que está faltando material. A gente ouve muito isso em qualquer notícia da internet, que falta luva, falta máscara. São profissionais que estão ali ajudando, porque entendem que isso faz parte desse movimento, né? E a compaixão é também isso, né? A gente conseguir fazer algo para amenizar o sofrimento do outro. Tem dois colegas meus, que é a Cláudia e o Eduardo Lomando, que trabalham com a terapia dos movimentos sistêmicos, TMS, e eu plagiei deles, né, com autorização, esse material que eles trabalham com a questão de validação, empatia e compaixão, né? A validação no conceito de compreender o lado do outro, de conseguir compreender por que a pessoa está sentindo ou está passando por isso. Isso faz com que eu consiga me tornar empático, e isso vai fazer com que eu consiga ter a compaixão, ou seja, ajudar o outro a buscar uma característica melhor. Então, voltando de novo, essa necessidade numa pandemia de eu passar pelo medo, pela tristeza e pela raiva, ela vai me ajudar também a me comunicar de algum modo com outros, ou seja, eu consigo talvez passar para o outro que eu estou precisando também de ajuda, né? Eu divido com vocês que poucas vezes que eu saio aqui pela cidade para me deslocar, quando eu preciso de repente ir no supermercado, parece que eu desenvolvo uma sensação de segurança quando eu vejo um grande número de pessoas usando máscara. E já percebi que eu ativo uma raiva quando eu vejo muitas pessoas não usando máscara. Porque, de algum modo, isso tem a ver com uma injustiça, né? Ou seja, com todas as informações que a gente está tendo, pessoas que, de repente, não respeitam isso, provoca essa certa desregulação, no sentido que isso é um problema de todos nós, né? Não dá para as pessoas acharem que isso não lhe diz respeito. Bom, com isso, a gente vai ter que evoluir dentro dessa regulação emocional
já planejando aqui o que eu quero já finalizar para a gente poder abrir para um debate maior a respeito disso, por que é importante a gente ainda continuar defendendo a questão do distanciamento social e por que é importante a gente diferenciar todos esses outros, né? Isso aqui eu também copiei de um colega meu, que é a respeito do lockdown, quarentena, isolamento e distanciamento. De tudo que a gente sabe até hoje a respeito do coronavírus, e é assustador, que eu vou dizer para vocês que a gente sabe muito pouco, mas muito pouco mesmo, né? Ou seja, como eu já falei para vocês, a gente não tem ainda um tratamento clínico. O que se sabe é que o distanciamento social, ele continua sendo necessário, porque isso faz com que a gente consiga dificultar que o vírus circule entre as comunidades e que acabe atingindo um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, fazer distanciamento social, praticar distanciamento social, é exatamente uma conduta preventiva para não ter lockdown, que lockdown seria o fechamento, bloqueio total, como já ocorreu em algumas cidades aqui do Brasil, entende? Onde, de repente, tudo tem que estar fechado, todo mundo tem que ficar trancado dentro de casa para se poder conter a questão do vírus. Então, não reconhecer o distanciamento social como algo necessário e não praticar o distanciamento social, que eu digo que é diferente, de novo, de quarentena e de isolamento, né? O distanciamento social nos permite circular com condutas preventivas, nos permite priorizar predominantemente não circular, né? No nosso caso, da prática clínica psicoterápica, dá prioridade para os atendimentos online, a questão das aulas, se possível, continuar mantendo no formato online, tentando evitar todo e qualquer processo de aglomeração. Praticar isso, eu digo, isso está dentro de uma definição de uma boa regulação emocional e de uma boa capacidade de empatia, porque isso é benéfico para todos nós. Não praticar o distanciamento social é um exemplo de desregulação emocional, porque provavelmente vai ter um número assustador de casos ocorrendo simultaneamente e vai ter que ter essas coisas mais impositivas, como, por exemplo, o lockdown, que daí vai gerar mais raiva nas pessoas ainda. Porque tu ficar impedido de sair de casa, sei lá, sendo advertido por polícia, recebendo multa, não é algo desejável, mas muitas vezes vai ser necessário. E outro ponto fundamental também, que eu já falei muito aí, é a respeito da importância de uso de máscara. Usar máscara hoje, eu entendo como outro exemplo de regulação emocional dentro de uma pandemia, especialmente na questão empática e, de novo, solidária. Porque é óbvio que a ciência mostra para nós que a máscara, eu usando máscara, eu não posso dizer que eu estou protegido do coronavírus, mas eu usando máscara, eu consigo impedir que, caso eu tenha o vírus, que eu passe esse vírus para uma outra pessoa. Então, a máscara, ela é um bom exemplo, muito mais de demonstração que eu estou preocupado com o outro. E eu quero que os outros estejam preocupados comigo, e por isso que eu quero que os outros usem máscara também. Mas a máscara, a bem, na verdade, não vai me proteger, mas eu consigo proteger os outros. Então, quanto mais pessoas numa comunidade estiverem usando máscara, isso é outra boa demonstração de regulação emocional e de cuidado que nós precisamos nesse momento. E não sei se foi ontem ou talvez no final de semana, eu vi uma matéria de um estudo canadense a respeito que as máscaras caseiras, elas são eficazes sim, né? Porque tem muita gente questionando se isso realmente consegue cumprir com a função, e ela é uma barreira nesse sentido, de proteger, caso eu esteja com vírus que eu transmita para uma outra pessoa, a máscara caseira, ela é eficaz, por isso que ela é incentivada a ser usada. Outro estudo interessante também, né, é o fator tempo, né? Quanto mais tempo eu ficar num ambiente em que pessoas estão circulando e possivelmente estão conversando, ou talvez espirrando e tossindo sem máscara, eu corro mais risco. Então, qualquer ambiente em que tem pessoas não usando máscara, eu devo ficar o menor tempo possível nesse ambiente. O fator tempo, ele é decisivo também para eu correr maior ou menor risco na questão do contágio. Então, lembre também disso, né? Qualquer ambiente que pessoas não estão usando máscara, não se demorem nesse ambiente. Menor tempo é mais preventivo. E a outra questão é também locais que são mais arriscados, né? Locais onde de fato talvez tenha maior possibilidade de transmissão, e um desses locais são os banheiros públicos, né? Eu fico pensando que com a reabertura do shopping, se espera que essas empresas tenham um cuidado muito redobrado com a questão da higienização desse ambiente, porque esse é um local que provavelmente funcionários do shopping, clientes vão precisar usar, mas é o local onde mais tem possibilidade do vírus estar circulando, por toda a questão de contato que se vai ter em torneira e pia e todos os utensílios que tem
no banheiro. E como também é importante a gente falar de esperança nisso tudo, e dentro da questão de regulação emocional, esse é um slide que eu gosto muito de usar, né, do Snoopy, que fala: algum dia todos nós iremos morrer, Snoopy. E ele responde: verdade, mas todos os outros dias não. Então, mesmo que a gente não saiba ainda por quanto tempo nós vamos passar por isso, quanto tempo mais nós temos, né? Mas é fato que a gente tem o tempo que a gente está vivendo, né? Esse nosso momento presente é o momento da gente poder agir, da gente poder praticar essa regulação emocional, principalmente para a gente poder voltar a conquistar isso, que é muito diferente daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, de 3 pessoas se abraçando com máscara, luva, touca e roupa cirúrgica. O que nós queremos é que isso um dia seja possível, né? Que a gente possa de novo ter essas confraternizações, seja no intervalo de aula, seja encontros sociais, e que a gente possa realmente ter isso o mais rápido possível. Então, da minha parte é isso, né? Esses slides depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. Tem ali os meus contatos, e essa imagem eu gostei muito, né? Porque se num deserto consegue nascer uma flor, não vai ser na pandemia que a gente também não vai conseguir florir, manter floridos os nossos jardins. Então, eu paro por aqui e a gente pode abrir daí para o debate. Obrigada, Nero, muito obrigada pela tua fala. Não sei, Angela, se não quer começar, de repente, tu, se quiser, abre o teu microfone. Já tá. Neron, é sempre uma felicidade muito grande te ouvir. E aqui agora eu estava já pensando em tantas coisas que eu não me dei conta e que acho que é importante. Quando tu falasse da raiva, né, de ver alguém que não está usando máscara, e eu me lembro de uma situação que foi na farmácia, em que eu precisava ir na farmácia, não tinha condição de deixar de ir naquele dia. E eles estavam atendendo em duplas as pessoas, e numa dessas eles fecharam, a porta trancou, e as 4 pessoas que estavam lá dentro não podiam sair. E a única pessoa que estava de máscara era eu. Aí eu pensei, puxa vida, eu vou ter que sair daqui e tomar banho de álcool inteira, porque tinha tanta gente trancada lá dentro, nós ficamos tanto tempo lá, e já só da pessoa pigarrear, eu já estava ficando tensa. Mas aí eu penso, bom, acho que tá certo sentir essa raiva aqui, né? Porque eu estava com vontade de bater em alguém. Mas, tipo assim, essa sensação de que a pessoa acha que tem uma prepotência ou uma dificuldade de lidar com o fato do cuidado com o outro, né? Eu digo, não, é raiva, eu acho que essa raiva tá bem legítima e eu vou ficar com raiva mais um pouco. Não, mas deixa eu então já fazer um comentário disso, Angela, porque eu acho que isso pode ser um bom exemplo do que é regulação emocional, né? Porque é exatamente isso, assim, tá adequado tu ter ativado a raiva, né? Porque esse é um conceito de uma situação que não era para estar ocorrendo isso, né? Ou seja, era para as pessoas estarem de máscara e também não era para a porta ter trancado. Então isso já é de sobra motivo para raiva, né? Mas vê se tu ativa demais a raiva numa intensidade além do que tu teve, tu vai partir para a luta, que é o instinto da raiva. Daqui a pouco tu vai começar a falar, tu de máscara, falando que é absurdo tu ali preso, que de repente tu tá ali, as pessoas estão sem máscara, isso pode ativar a raiva nos outros que estão sem máscara, que também vão começar a falar, e à medida que eles vão começar a falar sem máscara, vai correr o risco de contaminar mais o ambiente. Então, o bom exemplo de uma regulação emocional te conscientiza que tu está com raiva e que tu tem motivos, mas agora administra ela, porque intensificar ela, tu vai sair perdendo mais ainda. Eu, na verdade, rezei um pouco, sabe? Não pensei nada em controlar. Falei, meu Deus, Ave Maria, cheia de graça, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E o outro comentário que eu ia fazer é que logo nas 3 primeiras semanas, eu acho que em que houve já suspensão de aulas, enfim, a profusão de recomendações de exercício, recomendações de várias outras coisas, um pouco daquilo eu ficava pensando, deixa eu guardar porque o tempo vai ser longo, não vou usar todas essas recomendações agora. Então, eu meio que fui repartindo aquela quantidade de ajuda sobre exercícios, sobre alimentação, sobre o que fazer, porque, assim, essas 3 primeiras semanas vai estar todo mundo um pouquinho histérico, né? Vou organizando tudo que acha que pode fazer para não ficar doente, mas já era um passo muito ruim
assumir tantas coisas, né? Então, eu fui repartindo, mas agora eu acho que nós dividimos, talvez eu dividi mais ou menos em 3 tempos do que aconteceu. Aquele momento onde a gente quer preservar tantas coisas para não ficar doente, daí fica ansioso com tudo aquilo. Um momento onde tu te dá conta que realmente nós estamos numa situação muito séria e que nós não temos previsão de quando é que isso vai mudar, né? Uhum. Então, esse momento que eu acho que é esse agora que tu trouxe, né, em que a gente vai ter que resgatar aqueles recursos lá das 3 primeiras semanas para tentar utilizá-los agora. E agora eu vejo a mesma coisa que tu e não tinha me dado conta de como as pessoas voltaram para aquela situação do brinde. Tomar o vinho, vou comprar vinho, estou brindando em casa, tenho não sei o que com não sei quem, de realmente o álcool estar entrando como recurso. É muito perigoso isso. Inclusive é o seguinte, né? Só para a gente poder brincar um pouco também, né? A primeira fase que ativou o medo, as pessoas compraram muito papel higiênico, né? E é fato, incrível isso, né? Nós da psicologia a gente tem uma obrigação de entender isso, né? Porque e recentemente, porque, como a gente vem avançando na questão da quarentena, o consumo de papel higiênico já entrou dentro do nível de normalidade de novo. Então, as pessoas, mesmo que agora possa ativar medo, parece que já entenderam que papel higiênico é necessário, mas não precisa estoque de papel higiênico em casa, né? Mas é interessante que a Ângela colocou também, pessoal, porque existe o seguinte, né? Inicialmente, é provável que todos nós acabamos desativando pela questão do medo, né? Então, pelo medo, a gente acabou fazendo coisas talvez a mais realmente. Mas as etapas é o medo que fica desregulado, mas com medo eu consigo avançar para uma fase de busca de informação e eu consigo aprender durante a pandemia, e a evolução que a gente precisa não é a superação do medo, é manter o medo na dose certa para continuar nas condutas preventivas, tanto para mim como para os outros. Daí eu consigo entrar naquela coisa de ajudar os outros também, a importância de ter condutas preventivas. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre essas questões, o pessoal foi colocando alguns pontos aqui no chat enquanto o Neron estava falando, né? E se o pessoal quiser fazer alguma pergunta também, quiser ir colocando aqui no chat, eu vou lendo. Eu vou começar, se eu me passei em alguma, vocês me avisam, gente, mas o Júlio aqui começou, ele fez um comentário, né, que o Homo sapiens é o maior predador que já existiu na face da Terra, mas o ser mais fraco perante ao Covid-19, né, que era justamente o que começou falando. A Virgínia traz um ponto que eu acho que é super importante, né, que a gente tem comentado muito, ainda mais agora tu falando de regulação emocional, né, e do quanto é importante e legal tu falar em regulação emocional. A Ingrid está ali, tô vendo a Ingrid que tá ali também, a Ingrid sempre fala bastante, né, também nessas questões dentro da área de TCC, né, que ela... é a professora que ministra as nossas disciplinas de terapia cognitivo-comportamental, e acho muito, muito legal tu trazer de uma forma, muitas vezes a gente acaba trabalhando com eles aqui dentro da universidade, né, sempre atrelado à disciplina, já num momento mais avançado do curso, né, mas acho que a forma como tu trouxe, Neron, isso foi muito legal, porque a gente tem muitos alunos aqui, a maioria, né, vários do primeiro semestre, alguns na metade, alguns mais para o fim, mas o quanto isso torna próximo do nosso dia a dia a regulação emocional, e isso é muito importante, né? Acho que é palpar isso, acho que foi uma das primeiras vezes que eu escutei, né? E acho que tu tem isso, às vezes, outras vezes que eu te escutei falando também, de tornar isso cada vez mais próximo, né, das pessoas, do nosso dia a dia, não só para quem é da área da psicologia, mas para quem também não é da área da psicologia, porque é tão importante falar em regulação emocional, é muito importante para a nossa profissão enquanto técnica, né, enquanto teoria e técnica, mas muito mais do que isso, né, levar isso para as pessoas, e ainda num momento como esse, né, que a gente está vivendo uma situação extrema, né, e que nunca se imaginou que iria se passar, né, em pleno ano 2000, a gente está vivendo aí, né, 2020, a gente está falando aí de uma pandemia que deixou todos em casa, como o Júlio mesmo disse, né, mostrando a fragilidade, né, tu trouxe a questão de tantos estudos, né, tantos centros que super importantes, né, que a gente tem, e que não estão conseguindo chegar em algo que seria simples, um tratamento, né, a gente vai ter aí possivelmente uma vacina, mas a gente sabe o tempo que leva uma vacina
para ser produzida, né, e que sim, é necessário esse tempo, né, pelos riscos que se tem com uma vacina, né, mas o quanto nos apavora não ter um tratamento ainda, né? Mas você sabe que, voltando de novo a essa questão da regulação emocional, porque é isso que talvez a gente tenha que conscientizar, e talvez nós, profissionais da saúde mental particularmente, né, porque o que a gente sabe até hoje é que a prevenção é o recurso a ser usado, e mesmo que a ciência não tenha muitas evidências, a gente sabe que uma pessoa desregulada emocionalmente, isso interfere no sistema imunológico dela. E o que a gente mais precisa nesse momento de pandemia é uma imunologia bem equilibrada. Então, por isso que eu insisto muito nisso, né? Poder entender dessas emoções, aceitar elas quando de fato o contexto está adequado, mas poder regular elas favorece o meu equilíbrio também imunológico. Desregular as emoções altera esse meu sistema de defesa e eu vou ficar mais vulnerável para a questão não só de contrair o vírus, isso que a gente tem que entender, gente, assim, porque muitas pessoas falam que é provável que todos nós em algum momento vamos entrar em contato com o vírus, mas nós precisamos, se é para entrar em contato com o vírus, que o meu sistema imunológico esteja em dia para simplesmente o vírus circular pelo meu organismo, é isso. Agora, se meu sistema imunológico está debilitado, eu estou no grupo de risco, né? A gente sabe que o grupo de risco é o mais vulnerável exatamente porque o sistema imunológico dessas pessoas já está alterado. Mas eu, desregulado emocionalmente, eu me torno vulnerável também na questão imunológica. Perfeito. Eu estava comentando, né? Fiz essa fala olhando a colocação da Virgínia, né? Ela colocou aqui: eu durmo, mas continuo trabalhando nos sonhos à noite e de fato o corpo e a mente não descansam devido ao medo de estar exposta no trabalho, né? Então, a questão a gente tem falado muito isso desde o início da pandemia, né? A gente tem situações extremas, os que estão em casa, né, isolados e alguns com a possibilidade de home office, né, de seguir estudando, trabalhando de casa, e outros que não, né, então, enfim, a gente vive aí diversas situações, desde do desemprego, as questões econômicas que tu também trouxe, mas também das pessoas que estão desde o início, né, seguem trabalhando, né, então... mas aí eu falo da questão de ser solidário, entendeu? Assim, porque se eu profissionalmente posso continuar trabalhando online, eu tenho que estar muito atento a essas pessoas que não vão poder fazer online, e elas vão estar trabalhando, né? Linha de frente, quando eu me refiro, são os profissionais da área da saúde, mas são todos os profissionais que vão seguir trabalhando mesmo diante de uma pandemia. Então, praticar distanciamento social também é ser solidário com essas pessoas que não vão poder fazer distanciamento social. Por isso que eu digo para vocês, eu confesso, me ativa a raiva quando eu escuto que se descobriu uma festa clandestina no final de semana, ou seja, pessoas que fizeram festa, churrasco e tudo mais, entende? Assim, é não ser solidário com pessoas que estão na rua trabalhando e que gostariam de estar em casa fazendo distanciamento social, e tem essas pessoas fazendo festa, que é o grande risco de contrair, divulgar mais e de espalhar mais ainda o vírus. Só um comentário, assim, porque eu também vou acompanhando algumas mensagenzinhas que vão aparecendo ali. Alguém botou, tipo assim, por que comprar papel higiênico e não álcool gel, né? Mas só para a gente continuar brincando, é que lá no início, gente, faltou álcool gel, não tinha álcool gel no supermercado e farmácia, acho que deixou as pessoas, desculpe, mais encagadas, então foi mais papel higiênico ainda, né? Acho que a insegurança ativou mais ainda. Mas foi no mundo todo, isso é impressionante, assim, a Itália chegou a ser mais sério, que chegou a faltar papel higiênico nos estabelecimentos, né? E ninguém conseguiu explicar muito bem isso, né? É alguma medida de segurança que as pessoas se atraem pelo papel higiênico, mas eu sou muito favorável. Se é para ter alguma coisa preventiva em casa, é álcool gel, né? Sem dúvida, isso tem sido um aliado nosso. Exato. Aqui estava lendo aqui, tem algumas, que vai subindo. A Érica colocou: não sinto raiva quando vejo alguém sem máscara, eu sinto tristeza, porque a pessoa claramente não entendeu a gravidade da situação. Eu acho que isso também entra na questão da empatia, né? Isso estava falando, né? Acho que tem aí os extremos. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas ainda sem, né? Na verdade, você sabe o seguinte, né? Há um decreto aqui no estado que já obriga nas questões de circulação da gente estar de máscara, mas não tem fiscalização para tudo isso, né? E é provável, eu acredito nisso, que o Congresso Nacional vai colocar como lei nos próximos dias por todo o território nacional a obrigatoriedade do uso de máscara, porque isso é uma coisa já indiscutível, a ciência já mostrou que isso é eficaz, né? Então, se a gente tem poucos recursos e poucas informações, as informações que a gente tem que são eficazes, nós temos que usar elas, entende? Não dá para desprezar algo que a ciência já mostrou que dá resultado. Sim.
Tem um ponto aqui que é bem legal, foi a Virgínia que colocou, né? O medo me levou a ler muitas normas e técnicas da Anvisa sobre o Covid. E a gente não escuta isso só nas questões relacionadas ao Covid, mas o quanto isso foi ativado, né? Essa questão obsessiva, né? Esse cuidado excessivo nas pessoas, né? A gente vê isso ali. Sim, mas olha só. Casa, né? Como tudo, assim, regulação emocional, eu preciso equilibrar as emoções na dose certa. Então, tudo na vida tem que ser na dose certa. O acesso à informação também precisa ser na dose certa, né? Acessar informações demais, eu também tenho que perceber que eu posso estar numa desregulação emocional. Infelizmente, e eu trabalho muito com meus pacientes com um questionamento um pouco irônico, né? Com tanto tempo durante o dia, por que à noite, particularmente no meio da madrugada, que eu vou me lembrar dos problemas? Né? Mas a gente é campeão em fazer isso. Né? Ou seja, assim, é muito, fisiologicamente é normal que a gente tenha vários despertares durante a noite. Então, nesse momento que a gente está mais ativado pela preocupação, no que eu despertei, eu já lembro de alguma preocupação. Mas é isso que parece que eu tenho que dormir já programado, tipo assim, eu não preciso trabalhar essa preocupação no meio da madrugada, né? Eu tenho que já organizar ela para o dia seguinte e à noite realmente relaxar e dormir. Claro que eu tive muitos gatilhos de ansiedade, né? Mas um dos que me preocupava é que, assim, eu comecei com uma lista, né? Não, eu não posso pegar Covid, porque eu sou do grupo de risco, mas eu também não posso quebrar o pé, eu não posso me machucar, eu não posso ter outra gripe, e acabei tendo justamente pedra de rins no meio da coisa toda. E aí, tipo, tu fica... Porque o sistema vai estar super lotado, não posso ter um infarto, não pode... Então, assim, tinha tanta coisa que não podia e que vinha antes, que era assim, deixa eu ficar em casa e meditar bastante, tentar ficar o mais tranquila possível. Mas haviam todas essas preocupações junto. Mas de novo, a gente não me permite usar. Esse é o cuidado, de novo, gente, que a gente tem que ter, porque o que acabou ocorrendo, já tem estudos que mostraram isso, entende? Muitas pessoas com condições clínicas deixaram de fazer suas consultas regulares com medo de ir para o hospital e fazer uma consulta clínica, né? Então, pessoas que deveriam estar revisitando seu cardiologista, revisitando seu pneumologista, acabaram optando para adiar isso, para deixar para depois, e isso não é também uma boa ideia, entende? Sim, porque a gente precisa dessa regularidade também nos atendimentos clínicos para manter esse equilíbrio. E aí tu te dá conta que depois vai demorar muito, né? E a condição piorou muito, né, das pessoas. Uma coisa muito importante também, gente, é só porque todas essas emoções, quando elas estão desreguladas, elas vêm muitas vezes camufladas, entende? Assim, elas são uma coisa, a gente percebe uma pessoa que está numa crise de ansiedade, está com muito medo, mas existe a sutileza, muitas vezes, da desregulação emocional. Pessoas, quando estão fazendo muito as perguntas do tipo, quanto tempo será que vai durar? Será que vai levar muito tempo? Será que já o mês que vem a gente vai poder voltar a ter aula presencial? Será que ali em agosto a gente vai poder comemorar alguma festa? Toda vez que as pessoas estão formulando muitas essas perguntas relacionadas ao tempo, isso é ativação do medo. Assim, há uma desregulação que faz com que a pessoa ative esses questionamentos. E eu trabalho muito dentro do modelo cognitivo, né, que toda vez que eu faço uma produção cognitiva na forma de pergunta, eu tenho que me dar conta como é que eu estou respondendo a isso. Porque é essa resposta que vai revelar o quanto que eu estou com medo. Porque se eu estou equilibrado, a resposta vai ser, não, ok, eu sei que vai levar mais tempo, não preciso me deter com isso agora, mas a desregulação vai vir aquela coisa do desespero, de como assim, não tem uma data, tudo muito difícil. Me lembra aquelas crianças no banco de trás, né, os filhos no banco de trás perguntando, vai demorar muito para chegar? Já está chegando? Exatamente. Aqui o Carlos colocou aqui no chat também, né? Algo a pensar, a necessidade de voltar ao velho abraço afetivo, mesmo em tempo de voltar a tais exigências. Exemplo, o uso de gel, máscara, isso também é manifestação do amor, né? Então, questão de... não, mas com certeza, assim, eu também não quero passar uma ideia que a gente está impedido das demonstrações de amor e de afeto, né? Mas é verdade o seguinte, gente, enquanto a gente está nesse cenário, é muito prudente que eu evite contato físico. Porque o nosso grande problema é o seguinte, eu não sei se eu estou sintomático, se eu estou com vírus ou não, porque eu posso estar assintomático. A evolução faz com que a grande maioria das pessoas entre em contato com o vírus e esteja assintomática, mas passando o vírus para outras pessoas, né? Então, é aquela história, né? Eu venho de uma geração
que a minha adolescência, meu início da vida sexual foi exatamente com o advento da AIDS, do HIV. E eu me lembro que tinha umas coisas um pouco parecidas com isso também. A gente tinha muita perguntas e poucas respostas, né? E eu acho que naquela época a gente fez muita coisa exagerada, assim, de realmente evitar contato, muito em coisas preconceituosas por falta de informação. Mas é muito diferente hoje do coronavírus, porque o coronavírus basta o ar sair da boca e já ter uma carga viral suficiente para eu realmente contrair o vírus, né? Então, infelizmente, a questão do contato físico me dói dizer isso. Eu sou uma pessoa muito afetiva, a Ângela me conhece nas nossas relações de amizade. Eu estou com carência de afeto, de abraço e de beijo. Mas, por enquanto, eu vou ter que regular essa minha carência, porque é prudente que a gente siga mantendo esse exemplo também de distanciamento social. A Ingrid trouxe isso aqui nesse mesmo sentido, que eu acho importante que a Nerô falou sobre a validação da expressão emocional. A regulação não é supressão, né? É importante se permitir emitir emoções negativas também, né? Que eu acho claro. Que... por isso que a gente fala, na verdade, emoções desagradáveis, né? Porque, como eu falei, se a gente coloca o rótulo de emoção negativa, parece que é negativo eu estar sentindo aquilo. Não. Eu tenho que sentir raiva, tristeza e medo, são situações, são emoções desagradáveis, não é legal de sentir, mas eu uso muito uma expressão em terapia também, né? Mas é terapêutico eu sentir essas emoções, porque isso me ajuda a usar as condutas preventivas para a sobrevivência. Tem uma questão que alguém colocou ali, eu não consegui ver quem foi, mas que eu acho que é um ponto importante para a gente discutir, né? Acho que temos alunos em estágio, né, que estão assistindo a palestra, e os nossos estagiários trabalhavam antes da pandemia com uma categoria social desfavorecida economicamente, né? E eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Eu gostaria de ver a tua opinião, porque a gente vive no país das desigualdades, né? Então, como dizia alguém outro dia, pelas essas internets da vida aí, né? Enquanto alguns morrem de tédio, outros morrem de fome. Né? Então, sim, tem uma grande parte da população que está tendo que trabalhar, né? Enquanto outros estão perdendo seus empregos, fechando suas pequenas empresas. Então, tem todo esse aspecto, né, que eu acho que diz respeito ao assunto, né, a questão da saúde mental em tempos de pandemia, como lidar com isso, como tu explica um paciente que está sofrendo esse lado da pandemia, né, de ter que demitir seus funcionários, de ter que fechar sua pequena empresa, de ter que, enfim, né, etc, etc. E isso que alguém colocou ali, de que na rede de saúde pública, né, as consultas consideradas eletivas ou de especialistas não estão acontecendo. Pois né? Então, eu não posso continuar o meu atendimento cardiológico, porque hoje na rede pública só se atende paciente com sintoma, com suspeita de sintomas de Covid. Então, o que eu faço com meu filho com uma crise de asma, né, tão comum agora no inverno? Eu trabalho numa fundação do Estado, e os nossos pacientes, a Ingrid conhece um pouco o nosso perfil, né, Ingrid, de clientela, são crianças com autismo, a maioria da nossa clientela, né, e que não estão tendo atendimento, né, porque a rede pública não está conseguindo dar conta. A gente sabe de toda a fragilidade, né, e tudo, mas existem muitas diferenças, né, e a grande maioria da população não está podendo, né, fazer o que nós vamos olha só, eu acho que o coronavírus, ele é bem o exemplo, pelo menos eu vou falar do Brasil, né, da nossa região, da desigualdade social. Porque o coronavírus, ele inicia pela classe média alta. Tanto que, se a gente for parar para perceber, as primeiras informações são pacientes que estavam consultando no Albert Einstein, em São Paulo. O primeiro caso de óbito ocorreu no Albert Einstein, em São Paulo, ou seja, um dos hospitais mais caros, sofisticados da América Latina. Porque foi a população que teve a oportunidade de férias de verão, ir para a Europa, até mesmo para a China e tudo mais, entende? Então, o coronavírus... Rio, né? Exato.
Então, chega por essa classe média, que é a classe que tem assistência à saúde, que tem plano de saúde, que tem recursos, né? Só que ela já está hoje no Brasil disseminado de um modo geral, assim, atingindo classes menos favorecidas, que são situações realmente de risco, né? Pela questão da vulnerabilidade e do baixo acesso à saúde, à alimentação e a coisas básicas, né? Eu fico falando muito nessa questão de importância de usar máscara. A gente sabe que essa população não tem dinheiro para comprar máscara, né? Mas o que é importante talvez entender? Nós precisaríamos de políticas públicas de fato eficazes, né? Eu digo, a gente tem o Serviço Único de Saúde, que é um bom exemplo, ou seja, assim, tecnicamente, teoricamente, ele é um exemplo no mundo, só que o problema dele é que ele não dá conta de toda a população que precisa dele, né? E eu acho muito absurdo isso, porque o que a gente observa? Essa doença que começou na classe média alta, essas pessoas, elas têm condições de continuar consultando com o seu clínico, com o seu cardiologista, com o seu especialista. Na classe baixa, que precisa do SUS, se criou um bloqueio com relação a isso, né? Então, de novo, isso passa a ser muito complicado. Então, eu entendo. Desculpa te interromper, mas a questão não é o bloqueio só com relação a isso. A questão é que a classe mais pobre da população não está tendo acesso a consultas para outras coisas. Não, é isso que eu vou comentar. Assim, a minha faxineira teve que pagar uma consulta com o oftalmologista do filho, porque o SUS só atende Covid. Não, mas então, isso que eu vou dizer, Simone. Então, isso é muito grave, porque, na verdade, se prioriza a questão do atendimento do coronavírus, que eu acho que tem que ser prioritário, mas não se pode se descuidar dessa outra área, porque fica em equilíbrio de saúde física e saúde emocional. Então, é como se estivesse deixando toda essa população mais vulnerável, vão ser mais casos que tu vai ter que atender pela questão do coronavírus. Mas o que eu digo assim, o que ativa a raiva, que eu usei como exemplo quando eu estava falando também, é isso, entende? Assim, é um absurdo, em plena pandemia, o sistema político não está unido para combater a pandemia, entende? Porque começa esse jogo de disputa entre governo federal, governo estadual, governo municipal, e é lamentável a gente entrar nisso, porque nós estamos perdendo com relação a isso, entende? Se perde tempo, e numa pandemia a gente não pode perder tempo. O bom exemplo que a gente perdeu tempo, gente, vamos ser realistas, né? Todo mundo lembra nós, no Carnaval, pulando o Carnaval, já sabendo o que estava ocorrendo na Itália, na Espanha, ou seja, assim, era o momento de todo o sistema político já estar envolvido com conduta de prevenção, porque era óbvio que isso ia chegar aqui. Mas não, tipo assim, parece que espera chegar para depois a gente ver o que vai acontecer. Não. Parece cenas do tubarão, lembra do tubarão? Sim, exatamente. O bicho está lá, mas e aí? Nós vamos espantar os turistas? Não, né? É bem isso mesmo. E eu acho, Neron, que essa questão do carnaval, ela explica um pouco algumas questões que foram colocadas aí pelos epidemiologistas, de que o vírus chegou depois de todo o resto aqui, e nós já estamos ultrapassando os países que estavam com o vírus presente há mais tempo, né? Então, aqui tem aspectos de incubação de vírus e de tempo de contágio que a gente não está sabendo como é que isso aconteceu e tão rápido, né? Então, assim, principalmente São Paulo, eu concordo plenamente contigo, ali era o momento de ter agido, mas, de novo, a questão econômica falou mais alto, porque parar com todas essas festividades relacionadas com o carnaval ia ser falar uma loucura, né? Infelizmente. Eu fico pensando se daqui a um pouco não tivemos as primeiras mortes que foram suprimidas, assim, que daqui a um pouco elas foram registradas com outro CID, tu entende? Porque, assim, lá em fevereiro, se a gente já tinha registro, por que ele demorou tanto para aparecer, né? Quantos morreram, quantos pobres morreram, né, com gripezinha, né, com pneumonia, com falência renal, sei lá. E outra coisa que eu penso também, vocês já viram quão rápido as pessoas morrem hospitalizadas lá no norte e quanto eles demoram aqui nas hospitalizações, porque os nossos aqui estão tendo alta depois de 20 e tantos dias, e lá com 5, 6 dias eles morrem. Será que eles são tão mais debilitados assim, ou será que é a assistência que está pecando, né? Interessante, estão chegando atrasados.
Primeiro, assim, lamentavelmente, gente, assim, esses números que aparecem não incluem a subnotificação. Então, esse é um número muito maior. Eu li uma matéria que Minas Gerais, nesse período, está com 8 vezes mais óbitos por síndrome respiratória aguda, 8 vezes mais do que os outros anos. Então, provavelmente, não é síndrome respiratória aguda, é coronavírus, mas está subnotificado. A pesquisa da De Pelotas, né, que trouxe essa informação. E a questão, Ingrid, dessa questão da assistência, sim, eu não gosto muito, né? Me desculpe quem é a favor a isso, mas a ideia do orgulho de ser gaúcho, para mim, já caiu de moda há muito tempo, quando a gente percebe que a gente está num estado completamente falido. Mas é fato que a gente tem um sistema de saúde ainda que se preserva aqui, né? Então a gente tem recursos... E menos demanda, né, Neron? Porque a gente não está no olho do furacão, que nem eles estão, né? Mas por isso que eu volto a dizer de novo, mesmo que a gente tenha bons recursos, né? Tudo coincidiu de uma maneira muito favorável, né? Porque a ampliação do clínicas também ficou pronta a tempo de toda essa questão da pandemia, né? Então, isso é um ponto favorável para nós. Só que nós estamos entrando no período frio, né? A questão do inverno, que aumenta doenças respiratórias. Então, a gente vai passar por um período agora, talvez, de maior ativação de medo, mas vai ser importante a gente ativar o medo numa conduta preventiva de novo. Ou seja, mais do que nunca agora é fase de usar máscara, usar álcool gel, né? Estimular as pessoas a sair de casa só se necessário, realmente. Eu vou dizer, isso é um respeito para quem precisa sair para trabalhar, para quem precisa realmente ir em busca do seu ganha-pão, entende? As pessoas, elas não vão ter condições de fazer distanciamento social, mas se nós temos, nós precisamos fazer, entende? Porque isso, de algum modo, ajudaria, pelo menos, a retardar um pouco o número de casos que vai ser necessário questão de hospital. Tem duas coisas que eu também não falei para vocês, mas tem uma matéria da Veja muito interessante a respeito do medo, que fala que os dois principais medos, um é o medo da questão econômica, que a gente sabe que isso também nos acompanha, mas com relação ao coronavírus, o medo maior, em torno de 72%, o medo é de não ter leito no hospital. E eu acho que assusta mesmo, entende? Assim, porque é dramático pensar na possibilidade de tu precisar de alguém, ou alguém conhecido precisar de hospital e não ter leito. Se não tem leito e tu precisa, acabou ali a vida, entende? Porque é uma doença muito rápida, uma evolução muito rápida, que se não é rapidamente entubado, tu vai acabar evoluindo para o óbito. E tem um outro, eu vou vendo essas coisas de comentários também, assim, que chegam, colegas e outros pacientes também, que uma parte do que tu falou sobre a tristeza ter um papel, tristeza não, o medo ter uma função protetiva, né? Mas algumas pessoas com quem eu tenho conversado, elas têm medo de pensar no que são 10 mil pessoas mortas. Uhum. E de enxergar isso com com pessoas, com nomes, e daqui a pouco também vira uma estatística, né? Essa coisa de que eu posso estar no meio dessa estatística sem nome, né? Uhum. E quando tu pensa em 10 mil pessoas que morreram, tu tem no mínimo mais 5, 6 pessoas diretamente atingidas por essa perda, né? Que é trágica, tu não pode fazer o luto, tu não pode se despedir, tu não pode nem ver a pessoa, o que faz parte da nossa cultura como despedida, né? Sim, mas, Ângela, tu sabe que esse é um dos temores que me acompanha realmente, né? Porque a ideia, para quem não sabe, é exatamente essa, né? Se alguma pessoa próxima a mim precisar ser hospitalizada na UTI, eu não vou ter acesso mais a essa pessoa, a não ser que ela consiga sobreviver. Porque mesmo que de repente ela acabe não sobrevivendo, que ela morra, ela vai sair no caixão lacrado, né? Então a gente não tem o ritual de despedida, que é tão importante na nossa cultura, na questão de elaboração do luto, né? Então, para nós terapeutas, isso é uma temática bem importante também da gente estar atualizado, porque a gente vai infelizmente ter a oportunidade de ter que trabalhar com algumas pessoas que vão recorrer a nós em busca de um luto muito difícil, né? Que é o luto de tu não ter tido a chance de se viver, né? Isso é muito sofrido. Eu tenho uma ex-paciente que é médica e que está internada, já vai fazer mais ou menos talvez uns 40 dias. E eu tenho conversado com a mãe dela, né? E ela disse que só tem notícias da filha de que está assim, passado, mas ela é uma pessoa que tem uma chance muito grande de falecer. E eu escuto o relato da família, quando ela diz assim, a última vez que eu a vi, ela estava com febre no meu colo. E agora eu já não a vi mais.
Eu acho isso assim tão doloroso de ouvir. Parte disso também, comentando com vocês, né? Quando meu sogro faleceu, eu e meu marido, a gente não é casado no papel, mas eu saí de Porto Alegre para ir para o Rio de Janeiro para encontrá-lo. Quando eu cheguei lá, eu não pude entrar na UTI porque eu não era casada no papel. E aí ele foi cremado e eu não vi mais. Então, essa sensação de que tu não vê uma pessoa de quem tu deveria se despedir é uma sensação muito dura. Muito dura. Eu acho que acho que essa questão do luto é super importante, porque a gente está não só o luto da perda, mas o que essa doença trouxe é um luto que inicia antes, né? Porque na verdade a gente está falando de todo um rompimento dentro da família, né? Que se tem, e que qualquer outra doença nunca se imaginou que a gente não iria poder acompanhar o processo, né? Tanto do adoecimento quanto da recuperação de um paciente. Isso traz uma angústia muito grande. Né? Então, eu vejo, falando do outro lado, eu tenho acompanhado muitas pessoas que são da área da saúde, que estão atuando com esses pacientes, a angústia das equipes, porque não só pela preocupação com a doença, porque isso já passou a ser rotina do dia a dia deles, né, de clínica, de, né, saber o manejo, de como que se faz, o que tem, né, todas as questões técnicas já estão ali. Mas o que assusta mais, o que eles trazem no relato, é essa dor da solidão, né, de pacientes desacordados, pacientes que estão há muitos dias, 20, 30 dias entubados, que não tem contato com ninguém, que ninguém pode ter contato com eles, né? Então, e que não só nesse período que estão numa UTI, mas quando já iniciaram a internação, desde o início, mesmo quando estavam acordados, porque estavam com um quadro mais estável, que já também não tinham contato, que a equipe passa a ter esse contato, e quanto isso tem sido duro também para a equipe, né, de lidar com... Porque, enfim, a gente acaba se deparando com a nossa finitude e com os nossos medos também, com a possibilidade da nossa morte, né, e é isso que eu vejo de mais triste, né, pensar quem de nós, é como tu trouxe ali, né, a chargezinha ali do final, todos nós vamos morrer, mas queremos morrer assim, né? É assim que a gente pensou. Acho que todo mundo... Eu só queria comentar com vocês também, porque dentro de uma boa regulação emocional, o descanso também é fundamental. Eu estou vendo que já são 8h30. Eu tenho minhas atividades para chegar em casa, descansar, jantar, mas assim, eu estou adorando o debate aqui, porque eu acho que isso é uma temática bem importante, né? E eu comento também assim, né? Aquelas famosas tradições que a gente tem de resoluções do final do ano, que a gente começa a fazer os desejos para o ano seguinte. Acho que nunca ninguém imaginou que a gente poderia passar por isso, mas eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo, bom, mas eu desejo sobreviver esse ano. Entende? Assim, eu quero muito passar por esse ano e estar vivo em 2021. Entende? Assim, acho que eu vou fazer de tudo para isso e vou estimular todas as pessoas que estão próximas a mim, que eu gosto, que também estão dispostas a isso, da gente seguir nas condutas preventivas, porque a gente precisa passar por esse ano, né? Esse ano ele tem prazo e a gente vai ter que sobreviver a ele. Pessoal, eu não sei se alguém tem alguma questão que queira contribuir, queira falar também, vocês também estão abertos, podem, né, enfim, abrir aí, conversar com a Neron, se alguém tem alguma questão que queira colocar. A Virgínia colocou, acho que mais alguma, não está abrindo aqui meu chat, peraí, tá, trancou aqui, mas acho que a Virgínia colocou mais alguma coisa aqui, né? Eu vejo. Conseguiu aí, fala. Tá. Meu chat está trancando, não sei porque. Eu vejo o fato de buscar informação sobre as técnicas de cuidados também para orientar os pacientes a respeito da prevenção. Vejo muito nos meus dias de trabalho pessoas sem a orientação correta, né? Que era isso. As técnicas, né? Também. Eu queria trazer uma observação de um caso de uma amiga que ela assiste bastante palestras de espiritualistas, meditação, essas coisas, né? Sim. E aí ela veio me procurar, falou, já que você está fazendo psicologia, não joga essa responsabilidade que eu estou só no primeiro semestre. Aí ela assim, não, é que eu me senti muito mal, porque essas palestras, elas meio que impõem uma produtividade que às vezes você não consegue ter, sabe? Tipo, não, porque agora que vocês estão em casa, vocês precisam
ser felizes, vocês precisam se autoconhecer e produzir e descobrir coisas novas e hobbies. E ela falou assim, eu não tô conseguindo fazer isso, eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô triste. E aí eu falei, olha, eu acho que é o momento de sentir medo e tristeza, porque se não for agora para sentir isso, vai ser quando? Feliz é que tu não vai estar, né? Aí ela, pois é, mas aquilo ficou tão mal, assim, parece que eu não sou um ser evoluído de luz. Aí eu, não, acho que é normal sentir isso nessa situação, acho que é muita pressão aí que estão te jogando. Mas Érica, é bem isso mesmo, entende? Assim, é o cuidado que a gente tem que ter, porque, é claro, eu entendo que em alguns momentos também, assim, até para poder aliviar, fazer essas festas virtuais, acho que tudo isso faz muito sentido, né? Mas eu concordo, assim, começou muito uma campanha de ter que fazer atividade física, tem que ser criativo, tem que aprender a bordar, tem que aprender a pintar, Não, gente, calma, assim, é uma questão que a gente está numa quarentena, ou seja, assim, a gente tem que saber ocupar o nosso tempo de uma maneira produtiva, mas dentro do nosso tempo e dentro dos nossos recursos, entende? Senão começa a demanda da exigência e isso vai desregular as pessoas, elas vão começar a se achar exatamente, talvez como a tua amiga, como se parece que eu sou um problema, porque eu não tenho dom nenhum, então dizendo que eu tenho que ter algum dom agora, porque eu estou trancado dentro de casa, né? Não dá para embarcar nisso, entende? Eu acho que a gente precisa respeitar os nossos momentos, as nossas emoções. Não acho que a gente tem que ficar com medo e tristeza o tempo todo, né? Por isso que a gente precisa também da alegria e da questão do amor, mas não dá para mascarar medo e tristeza. Se a gente mascara, a gente vai acabar ficando vulnerável. Bom, mas então... Opa! Fala, Érica. Às vezes o pessoal quer ser positivo, quer ajudar, mas não sai pela culatra, né? A gente tem que ter cuidado com essa linha muito... a psicologia positiva eu valorizo muito, mas agora essa ideia de simplesmente ficar jogando pensamentos positivos, isso não dá, gente. Isso é um desrespeito com as pessoas, entende? É bem aquela história, a pessoa está deprimida e alguém chega e diz, tu tem que pensar mais positivo. Mas é tudo que a pessoa quer, só que ela não consegue porque ela está deprimida, fica uma coisa de invalidação até no que está ocorrendo com a pessoa, né? Concordo. Bom, mas pessoal, eu vou dizer de novo, eu estou adorando conversar com vocês. Se desse, eu ficaria mais tempo com vocês, mas eu preciso também encerrar. Né? E agradecer, sim, Ângela, o convite, de que foi muito bacana estar aqui com vocês. Tendo outra oportunidade, fechando com a minha agenda, certamente gostaria de repetir a dose, sim. Anderon, quero agradecer muito por ter aberto esse espaço na tua agenda. Eu sei muito bem o quanto tu é ocupado, mas é assim que toda vez que eu te escuto, eu aprendo um pouco mais e sou sempre muito grata por essa oportunidade. Espero que tenha sido bom para os colegas também. Boa noite, obrigada, viu? Anderon, obrigada mais uma vez, né? Já te agradeci, minha conexão está oscilando um pouquinho aqui, mas queria te agradecer, né, mais uma vez, e a gente espera que a gente possa se rever em breve de uma forma presencial, todos juntos. Tomara. Te deixo já o convite para todos os nossos convidados virtuais que nós estamos recebendo, né, vai ser uma honra receber vocês na Ubra de Guaíba, eu espero, né, em breve, quando a gente puder, né, todos juntos, e queria te agradecer mais uma vez, foi excelente o nosso encontro. Obrigada. Tá bom, então beijos e abraços virtuais para todo mundo e realmente, Rafaela, que a gente possa logo poder ter esses abraços e beijos reais também. É verdade. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.